Acho que a maioria das pessoas já estavam tudo atenta aqui, cuidando que a live ia começar, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro aqui rapidamente o que é a seletividade alimentar, que é o tema aí da nossa live hoje, né? Então, a princípio, assim, a seletividade alimentar, não falando só em autismo, ela é caracterizada por uma tríade, né? É a recusa de alimentos, muitas vezes pouco apetite e também o desinteresse pelo alimento, né? Então, podem ser essas três coisas, uma delas ou duas, tanto faz, né? Isso segundo um estudo sueco aqui que eu pesquisei, né? Geralmente tem uma versão assim maior na questão de frutas, legumes e verduras, né? Isso é uma coisa que a gente vê até muito comum na infância. E além dessa restrição aí alimentar, né, tem também a questão da recusa de experimentar novos alimentos. Agora, então, a Dani vai dizer aí a questão da seletividade alimentar no autismo, né, Dani? Ok. Então, os indivíduos que estão dentro do espectro autista, frequentemente, eles apresentam questões de seletividade alimentar, super comum, né? Difícil um autista que não tem, né? Acontece, eu já conheço que não tem, mas é bem raro. Há dois pontos que estão diretamente relacionados a isso. Então, são dois pontos que a gente tem que observar. A inflexibilidade mental das crianças, né? E também os distúrbios do processamento sensorial. Essas duas questões andam juntas aí para acabar acontecendo essa seletividade alimentar das crianças. É importante saber, seletividade alimentar não é frescura. Por mais que o pessoal fale que, às vezes nem é autista, né? Mas os autistas geralmente têm, não é frescura. É uma dificuldade que as crianças e jovens no TEA apresentam, até adultos, apresentam cada vez que experimentam um novo alimento. Então, para eles experimentarem o alimento é um sacrifício muito grande, né? Eles têm todas as questões aí, que a Nath vai falar um pouquinho mais sobre a inflexibilidade e o processamento sensorial. Aí depois a gente vai começar a conversar. Também nunca podem estar misturados nos pratos, muitas vezes, né? Tem uma ordem do que a criança vai comer primeiro, a forma que vai ser servida, que prato que vai ser, com que colher, com que local, né? Em quais circunstâncias, às vezes até passando um desenho, uma música. Isso tudo tem muita relação com a questão da inflexibilidade, né? Porque no TEA, como tudo, né, eles criam assim padrão, como a gente sabe daquelas características de enfileirar coisas, seguir ordens, então às vezes a questão da alimentação também vira um problema por causa dessa falta de inflexibilidade, né? Então qualquer assim alteração que tenha vai ali afetar na alimentação da criança, às vezes não é por causa da questão ali sensorial, às vezes é só por causa de fugir do padrão. No que diz respeito, então, ao processamento sensorial agora, né? Os autistas podem ter uma dificuldade em introduzir novos alimentos devido a todos os fatores dos sentidos, né? Então, seria o cheiro, seria a cor, né? A parte visual, como eles veem ali, muitos querem comer só coisas brancas, né? Não pode ser colorido, tem que ser assim, tem que ser assado. A textura também, né? Aí vai ter ali uns que só gostam de pastoso, outros que só gostam de crocante. Pedaços grandes também, né? Uma coisa que às vezes atrapalha no caso do processamento sensorial. A Alicinha, por exemplo, tem esse perfil aí. Ela come as coisas quando a gente quebra e enfia na boca dela, mas se ela tiver que morder e cortar o alimento, para ela já é uma barreira, mesmo que ela goste do alimento. Porque no caso a sensibilidade dela, de repente, está na mordida, no maxilar, alguma coisa assim. Então, sabor, tempero, né? A temperatura muitas vezes influencia, alguns só comem frio, morno, quente, pelando, né? Então, como citado tudo isso aí acima, né? Muitos fatores podem interferir na alimentação de quem é seletivo e quem é autista, né? A seletividade alimentar, ela não possui regras, tá, pessoal? Como algo específico que determine. Então, cada um, assim como o espectro é amplo, cada um vai apresentar a seletividade de uma forma, né? Ou com muitas formas, mas enfim, é muito plural. A seletividade alimentar também pode estar direcionada a uma questão de cor, textura, já tinha dito, né? Cheiro e sabor. A criança simplesmente ela não tem vontade nenhuma de experimentar nada, né? E para as famílias que convivem com a seletividade alimentar, o momento da refeição normalmente costuma ser muito tenso, porque por conta de tudo isso, né?
muitos podem querer, às vezes, também forçar, né, a criança, principalmente quando a gente não sabe que a criança é autista. Eu acho que lá no começo, quando começa a vir assim, ou a regressão ou os sintomas aumentar, a gente pensa, essa fresca não quer comer e quer empurrar uma comida, e acha que a criança está fazendo uma birra, quando na verdade a gente está tornando essa experiência da alimentação mais aversiva ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, principalmente quem está entrando, né, no universo do TEA, de repente desconhece ou ainda não está muito aprofundado nas questões do processamento sensorial, porque realmente é um sofrimento para eles, né? Eu poderia até dar um exemplo aqui de uma autista adulta que eu sigo bastante lá no Facebook, que ela até já teve em programas de televisão na Globo, com o Bial e tal. Ela é a Amanda Pascoal, ela é uma ativista e tal. E ela uma vez se referiu a comer um picolé, ela fez um comparativo com tivesse lambendo um cactus. Para vocês assim conseguirem mensurar o que é a desordem sensorial e como é, muitas vezes, a forma que eles recebem essa informação e como eles veem também isso. Porque quem aqui de vocês se imaginaria lamber um cactus, né? Fala sério, uma coisa horrorosa, né? Então, assim, aquilo ali me marcou muito, de pensar assim, o como é diferente, né? Na posição que eles estão, essa questão toda aí do mundo sensorial, e isso é para tudo, né? Então, na alimentação, que é o que nós estamos falando hoje, isso aí dá muito impacto. Pode falar, eu ia falar que a Maíra Gaiato deu uma vez um exemplo que eu achei muito legal. Agora eu lembrei que você falou do cacto. Que ela falou assim, é a mesma coisa, já pensou se eu comer um bolo com cabelo no meio? Os autistas, eles sentem isso. Cheio de larva, né? Um prato cheio de larva, estão te dizendo que aquilo ali é macarrão, para te comer macarrão. Sim, tem criança que não come, então a gente tem que respeitar, né? Tem que, na verdade, a gente tem que respeitar, entender que não é uma frescura e tem que ter aí um trabalho árduo, né? Para modificar essas questões aí do mundo sensorial, do perfil sensorial da criança, porque na verdade isso é para tudo. Daí agora nós vamos fugir um minutinho da questão da seletividade, mas explicar o que é para a criança, muitas vezes, quando ela sai do ambiente da casa dela, aquela criança que se assusta com tudo, que olha as coisas, está lá vendo um parquinho, como a Alice, por exemplo, já foi no passado e parecia que estava vendo um filme de terror, porque realmente ali a desordem sensorial estava assim, brutal, muito grande. Então nada funciona, nada é como a gente vê ou como a gente pensa. Então a alimentação não é, andar na rua não é, uma pracinha não é, as pessoas às vezes não são, os cheiros, então tudo. A gente vê às vezes até as nossas crianças se assustam com algum desenho que pra gente parece inofensivo, né, Dani? E a gente pensa, tinha um gatinho ali bonitinho na TV e se assustou, porque tem essa questão toda aí das alterações sensoriais. Então, a chave disso, que é onde a Dani vai entrar, tá muito aí no trabalho da integração sensorial, né, Dani? Sim. Porque, assim, são várias questões que a gente tem que trabalhar, mas o profissional, a TO, que tem o processamento, ela trabalha com a integração sensorial, ela vai fazer o perfil completo do sensorial da criança. Ela vai poder ali descobrir e poder trabalhar. Você quer falar alguma coisa, Ana? Você quer ler os comentários antes de eu falar? Tô dando uma espiadinha aqui nos comentários aqui para ver. Rigidez, inflexibilidade versus transtorno do processamento sensorial, autismo e pedagogia, disse. Mais pessoas entrando aqui na live. Meu filho até vomitava apenas de ver ou sentir o cheiro de comida. Zetão também falou. Deixa eu ver, mais pessoas entrando. Aqui o Lourenço come sopa de legumes, come arroz, feijão, frutas. Parece que não tem seletividade alimentar. Mas, por exemplo, ofereci beterraba, ele recusa. Aí pode ter uma questão com a cor, de repente, com ele, né, Érica? Mais pessoas que entraram na live. Tô procurando aqui os comentários, tá, Dani? Se tu vê que eu tô perdendo alguma coisa, tu avisa. Não vejo nada. Zelinha 2. Meu filho hoje tem 10 anos, mas... Deixa eu ver, meu filho hoje tem 10 anos, mas só prova algo que não quer, ele vomita na hora. É uma rejeição muito grande, né? Não é brincadeira. Samuel não come nada verde, ter ajuda, comentou.
Mas, assim, tem casos, né, de seletividade que a gente chama de extrema, que também tem aí subtipos, assim, como eles classificam o nível, como tem nível no TEA, né, leve, moderado, severo, também dentro da seletividade tem isso, tem a seletividade extrema. Tem mesmo indivíduos aí autistas que vivem só à base de um único alimento, de uma única forma, só mamadeira, só uma coisa pastosa, só uma coisa de tal cor, né? Tem indivíduo que eu já vi que vive comendo só o recheio de uma pizza de frango e da Sadia. Quando não tinha da Sadia, essa mãe comprava, enfiava na caixa da Sadia, ele descobria, porque eles têm uma percepção. Ao mesmo tempo que tudo é desorganizado e intenso, também é super aguçado. Então, ninguém passa perna neles. Não sei se vocês já repararam isso, né? Quando a gente quer dizer, não, é tal coisa, é assim, mas não cola, então. E aí a questão da rigidez, né? A rigidez acaba atrapalhando muito também. Quando o sensorial, às vezes, está bem organizado, está ok. Não vou dizer 100%, porque acho que eles convivem com isso por uma vida toda, né? Com o transtorno do processamento sensoriais, eu acho que em fases mais desreguladas, fases melhores, né? Mas aí tem a questão da rigidez também. Então tem que ter um cuidado nessas duas questões. É muito importante. Mas, primeiramente, ali o que a gente vê no TEA, assim, se manifestando normalmente, que eu vi aqui numa pesquisa, é que o processamento sensorial é o que primeiro afeta ali. E a rigidez, às vezes, aparece um pouquinho depois, né? Assim, principalmente ali à medida que a gente está estimulando, né? As nossas crianças começam a ensinar as coisas, às vezes tu mostra uma ordenzinha, e aí eles também rapidinho tendem a pegar aquilo ali como um padrão. Mas naturalmente, assim, a criança lá, bebezinha pequena, ela não tem ainda tão rígido o pensamento. Então, é muito importante, se tiver gente assistindo aqui, principalmente as mãezinhas novas aí no TEA, né? Já ficarem bem ligadas nessa questão aí de flexibilizar, tá sempre alternando as coisas. Não é fazer a vida também do autista ali um carnaval, não ter rotina, não dar previsibilidade, não é isso. Mas fazer esse trabalho, assim, discreto de estar sempre ali movimentando as coisinhas, né, Dani? Exato. Outra coisa, bom, acho que vai entrar nas dicas que a Dani vai falar, não vou falar isso. Tá, vamos falar então ali, Dani, que agora era a tua parte, quem pode ajudar então no tratamento, né? Que a gente já tá meio que falando da integração sensorial. Principalmente a TO com integração sensorial, né? Precisa ajudar o profissional. A gente precisa de ajuda médica. Principalmente se o caso está bem complicado, procura a terapeuta ocupacional, até em algumas questões, se for tão grave assim que nós não come nada, procurar um nutricionista, com certeza um médico para auxiliar. Sempre temos que procurar ajuda, né? Até terapia comportamental também pode ajudar. Eu vou falar dos três. A TO, né? Muitas vezes a criança está com fome, mas não come determinado alimento, pois esse alimento é extremamente aversivo a ela. Por isso, o importante é contar com a ajuda do TO com integração sensorial, que possa avaliar e medir como funciona a entrada de sensações. Os estímulos entram todos desorganizados nos nossos filhos. A gente não tem como saber. Mesmo Rafael, eu não sei. Eu sei que ele é buscador sensorial, porque ele até gosta de lamber umas coisas que nem é de comer. Então eu falo, bom, ele é um buscador. Mas ao mesmo tempo ele não gosta que mexa no cabelo dele. Bom, então ele tem hipersensibilidade. Mas aí tem uns alimentos que ele não come, ele cheira tudo. Bom, então ele é hipersensibilidade nisso. Então a gente fica muito confuso. A gente observa bastante, a gente pode até entender. Mas eu acho que um TO, ele faz tudo um questionário, o perfil sensorial da criança, e ele vai poder auxiliar melhor, né? Porque é bem complicado. E jamais a gente deve forçar a criança, né, a comer, porque isso é desumano, né? Igual a Nath falou da questão da menina que chupa picolé pensando que é o cacto. Ou come um bolinho achando que tem cabelo no meio. É bem complicado, então a gente tem que ter calma, né? O que mais aqui? Além do TO, a gente pode contar com a ajuda, às vezes, de uma fome também. Porque, às vezes, a criança ela não consegue mastigar direito a comida, então ela não consegue processar aquele alimento ali na boca e justamente a textura que fica ali na boca não é legal para ela. Então, de repente,
uma fono, que tem especialidade ali, que ela possa fazer, porque tem criança que tem também a hipotonia, né? Facial também, aquela criança que sempre baba. Isso aí pode até ajudar na questão da fala. Eu lembro, quando o Rafael não falava ainda, você sabe que tem uma coisa que eu me lembrei fazendo essa pesquisa aqui. Quando ele ainda não falava, ele pouco mastigava, porque a comida dele é quase pastosa, entre o pastoso e o seco. E aí eu notei que quando ele começou a mastigar, ele começou a falar melhor também. Começou a sair. Então, na época, ele não mastigava direito, ele engolia tudo assim inteiro. Pegava aquela colherona de arroz e feijão e engolia. E saía tudo inteiro lá no cocô dele também. Então é bem complicado. Uma fonoaudióloga pode ajudar nessas questões das crianças que têm essa hipotonia. Outra coisa, o ABA também. O ABA, ou terapias assim, comportamentais, que a gente fala sempre do ABA, mas tem muitas opções, né? Mas acho que o ABA é o principal. Eles fazem um trabalho, eu acho tão interessante, que eles trazem ali a comida para a criança brincar no meio das atividades, né? Traz uma banana e coloca a criança para espetar a banana e colocar algumas coisinhas ali e vai aos poucos dessensibilizando essa criança. Aí no outro dia traz alguma coisa, O terapeuta ocupacional também pode, o terapeuta que faz o ABA também pode fazer isso. Eu acho bem legal também, né? Com E eu acho que essas certeza. São várias abordagens, na verdade, todos vão atingir ali um ponto que no fim do soneto vai acabar impactando ali na melhora da alimentação da criança. Exato. A família, né, que a gente vai falar agora ali nas dicas, porque na verdade também, mesmo que a criança tenha uma super terapia ocupacional com integração sensorial, comportamental, quem participa das AVDs com a criança e com a alimentação é escola e família. Então, também a escola tem que estar se formando, saber como é que funciona, como é que é o perfil da criança. Por isso que é muito importante sempre, dentro de tudo, aí ter a comunicação, né, Dani? Entre todos. Porque a gente é dessas, né, Nath? Eu tenho uma terapeuta ocupacional com o Rafael, mas é bem pouquinha coisa. Então, a gente vai correndo atrás, vai fazendo do nosso jeito. Só que a gente sempre está pesquisando. A mãe, a família, também pode ajudar muito, né? Essa questão da mastigação é importantíssima. A gente, às vezes, deixa isso passar. Porque isso é importante porque se a criança mastiga bem, tem uma série de coisas, né? Ela pode... Coisinhas novas aí no TEA, né? Já ficarem bem ligadas nessa questão aí de flexibilizar, tá sempre alternando as coisas. Não é fazer a vida também do autista ali um carnaval, não ter rotina, não dar previsibilidade, não é isso. Mas fazer esse trabalho assim discreto de estar sempre ali movimentando as coisinhas, né, Dani? Exato. Outra coisa, bom, acho que vai entrar nas dicas que a Dani vai falar, não vou falar isso. Tá, vamos falar então ali, Dani, que agora era a tua parte, quem pode ajudar então no tratamento, né? Que a gente já tá meio que falando da integração sensorial. Principalmente a TO com integração sensorial, né? Precisa ajudar o profissional. A gente precisa de ajuda médica. Principalmente se o caso está bem complicado, procura a terapeuta ocupacional, até em algumas questões, se for tão grave assim, que criança não come nada, procurar um nutricionista, com certeza, um médico para auxiliar. Sempre temos que procurar ajuda, né? Até terapia comportamental também pode ajudar. Eu vou falar dos três. A TO, né? Muitas vezes a criança está com fome, mas não come determinado alimento, pois esse alimento é extremamente aversivo a ela. Por isso, o importante é contar com a ajuda do TO com integração sensorial, que possa avaliar e medir como funciona a entrada de sensações. Os estímulos entram todos desorganizados nos nossos filhos. A gente não tem como saber. Mesmo o Rafael, eu não sei. Eu sei que ele é buscador sensorial, porque ele até gosta de lamber umas coisas que nem é de comer. Então eu falo, bom, ele é um buscador. Mas ao mesmo tempo, ele não gosta que mexa no cabelo dele. Bom, então ele tem hipersensibilidade. Mas aí tem uns alimentos que ele não come, ele cheira tudo. Bom, então ele é hipersensibilidade nisso. Então a gente fica muito confuso. A gente observa bastante, a gente pode até entender. Mas eu acho que um TO, ele faz tudo um questionário,
o perfil sensorial da criança, ele vai poder auxiliar melhor, né? Porque é bem complicado. E jamais a gente deve forçar a criança, né, a comer, porque isso é desumano, né? Igual a Nath falou da questão da menina que chupa o picolé pensando que é o cacto. Ou come um bolinho achando que tem cabelo no meio. É bem complicado, então a gente tem que ter calma, né? O que mais aqui? Ah, além do TO, a gente pode contar com a ajuda, às vezes, de uma fono também. Porque, às vezes, a criança ela não consegue mastigar direito a comida, então ela não consegue processar aquele alimento ali na boca e justamente a textura que fica ali na boca não é legal para ela. Então, de repente, uma fono que tem especialidade ali, que ela possa fazer, porque tem criança que tem também a hipotonia, né? Facial também, aquela criança que sempre baba. Isso aí pode até ajudar na questão da fala. Eu lembro, quando o Rafael não falava ainda, você sabe que tem uma coisa que eu me lembrei fazendo essa pesquisa aqui. Quando ele ainda não falava, ele pouco mastigava, porque a comida dele é quase pastosa, entre o pastoso e o seco. E aí eu notei que quando ele começou a mastigar, ele começou a falar melhor também. Começou a sair. Então, na época que ele não falava, ele não mastigava direito, ele engolia tudo assim inteiro. Pegava aquela colherona de arroz e feijão e engolia. E saía tudo inteiro lá no cocô dele também. Então é bem complicado. Uma fonoaudióloga pode ajudar nessas questões das crianças que têm essa hipotonia. Outra coisa, o ABA também. O ABA, ou terapias assim, comportamentais, que a gente fala sempre do ABA, mas tem muitas opções, né? Mas acho que o ABA é o principal. Eles fazem um trabalho, eu acho tão interessante, que eles trazem ali a comida para a criança brincar no meio das atividades, né? Traz uma banana e coloca a criança para espetar a banana e colocar algumas coisinhas ali e vai aos poucos dessensibilizando essa criança. Aí no outro dia traz alguma coisa, traz alguma coisa. O terapeuta ocupacional também pode, o terapeuta que faz o ABA também pode fazer isso. Eu acho bem legal também, né? Com E eu acho que essas certeza. três São várias abordagens, na verdade, todos vão atingir ali um ponto que no fim do soneto vai acabar impactando ali na melhora da alimentação da criança. É a Exato. família, né, que a gente vai falar agora ali nas dicas, porque na verdade também, mesmo que a criança tenha uma super terapia ocupacional com integração sensorial, comportamental, quem participa das AVDs com a criança e com a alimentação é escola e família. Então também a escola tem que estar se formando, saber como é que funciona, como é que é o perfil da criança. Por isso que é muito importante sempre, dentro de tudo, aí ter a comunicação, né, Dani? Entre todos. Porque a gente é dessas, né, Nath? Eu tenho uma terapeuta ocupacional para o Rafael, mas é bem pouquinha coisa. Então a gente vai correndo atrás, vai fazendo do nosso jeito. Só que a gente sempre está pesquisando, a mãe, a família, também pode ajudar muito, né? Então, da mastigação é importantíssima. A gente às vezes deixa isso passar. Porque isso é importante porque se a criança mastiga bem, tem uma série de coisas, né? Ela pode desenvolver os melhores hormônios, as enzimas ali para fazer uma digestão boa. E às vezes a nossa criança não sabe mastigar também. Então eu fico assim, na frente do Rafael, mastiga, 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 e a gente fica ali, porque senão é complicado. Tá aí, amiga? Tô escutando só essa parte que tu entrou aí. Eu fiquei me lembrando que quando eu estava desesperada para a Alicinha falar, né? Eu fazia tudo que a fono dizia. Eu fui muito nessa história de mastigar. E eu acho que eu acabei vencendo um pouco a seletividade alimentar, que eu nem sabia da existência dela naquela época. Que na verdade eu achava só que era coisa normal de um bebê que não queria provar coisas novas. Mas na verdade eu comecei a insistir muito na Alice comer alguma coisa assim de mastigar, porque eu queria que ela falasse, eu precisava que ela desenvolvesse, né, tônus maxilar, que a gente chama, né, que ela sugasse no canudo. Então eu fiz tudo isso aí esperando a fala, mas na verdade eu acabei beneficiando ela em certo ponto para questões de seletividade, né? Consegui apresentar outra cultura para ela, sair só do pastoso, aquelas coisas. Só lembrei disso, daí me veio um tipo, eu na época, eu na vida desesperada. Autistando. Claro.
Meu filho só quer arroz com ovo, meu filho só come arroz e feijão. Além dos tratamentos, outra coisa que ajudou aqui foi a cirurgia da adenoide, melhorou a respiração e o gosto também. Quando tem essas questões, também vai ser um fator que vai contribuir a prejudicar na seletividade. Meu filho não come nada de frutas e não gosta de doces, balinha, pirulito, chocolate, etc. Isso é bem comum, querida. Mas come de tudo, de comida de panela, outros tipos de comida. Eu posso considerar seletivo? Tu pode considerar sim seletivo, mas ele está num grupo aí favorável. Pensa se ele quisesse só pirulito e bala. Então, nem a questão ruim deles não comerem pirulito e bala, que acho que a Dani vai concordar comigo, é a questão social, tá? Porque a gente come muitas vezes, a gente bebe coisas pelo convívio social, porque tu tá lá numa reunião, numa festinha de crianças, só o que tem. Quando as crianças ganham lá um presentinho, o palhacinho vai lá, entrega na mão da criança, não entrega um prato de comida, ele vai com o pirulito. Então, a nossa criança acaba perdendo algumas questões no que diz respeito à social, quando ele não come as guloseimas. Mas, como eles têm essa rigidez e essa tendência, assim, também a daqui a pouco fixar numa coisa, eu também não recomendo muito focar em insistir muito da criança comer as guloseimas, porque daqui a pouco ela inventa de ficar naquilo ali e aí, bau, perdeu o resto. Então, não liga muito isso, mas sim, né? Isso demonstra, assim, que ele é um pouco seletivo. Porque a criança, de forma geral, ela vai provar o doce, porque o doce está presente nas propagandas, nos desenhos, nos personagens, nas historinhas. Então, ela vai provar de curiosa. Mas a nossa criança, que ela é seletiva e que ela é rígida, ela não vai provar por isso. Exato. Perfeito. Deixa eu ver mais. Me lembro que meu filho já tinha 3 anos e não mastigava, comia as mesmas coisas de sempre. Quando via bebês comendo bolacha, eu chorava escondido. E esse milagre aconteceu aqui. Que lindo, viu, pessoal? Não dá para desistir. Mais pessoas entrando. Quem está me ajudando é a Fone e a TO de Valen no autismo. Meu maior desafio é a seletividade alimentar. A Elisângela Muniz, querida, que falou antes ali da mamadeira. Mas tu vai vencer, querida. Tu vai ver que vai dar certo. É tudo... Tem que ser passinhos assim, pequenos e consistentes e respeitosos. Não dá para causar um pânico na criança. Outra coisa que eu vou comparar aqui é que nem a história do desfraude. Se a gente começa assim, a botar muita pressão na criança de ir para o vaso, ou lá no cocô, no número 2, e a criança criar uma versão e depois a gente acaba tendo uma regressão. Então, a gente tem que ter cautela, porque a gente já está acostumado que os nossos marcos não são os mesmos, né, típicos. Então, para nós é mais importante a gente consolidar uma conquista do que a gente dar um passo maior que a perna e daí perder 2, 3 coisas que é tão difícil de conseguir. Então, realmente tem que ter, assim, um feeling, um jeitinho que só a mãe mesmo de autista tem. A gente vai percebendo e sentindo, né? Verdade. A psicopedagoga Karen Fratari disse, tem um aluno que não comia pipoca de modo algum, teve festa da criança na escola, trabalhei muito com ele essa questão do cheiro, levei ele para ver, depois quando todos foram, ele comeu 3 saquinhos. Viu que fofo? E aí ele tem uma oportunidade que a pipoca tá sempre, né, no meio social, é o cinema, né, a escolinha, tem tudo isso aí. E a pipoca, por exemplo, feita de uma maneira correta, é uma coisa bem saudável. O meu ainda não mastiga, Karine Gomes Couto falou, ela tem um adolescente de 14 anos, para vocês verem que não é brincadeira. Muito importante a mastigação, está muito ligada à fala. Meu marido tem uma doença degenerativa, assim que ele parou de falar, logo parou de deglutir. A minha mãe também tinha mal de Parkinson, a Lola Enxabeck, que disse aqui o comentário, obrigado pela contribuição. A minha mãe também, quando ela começou a ter os músculos todos travados, foi tendo a paralisação, né? Ela foi perdendo, ela começou a ter muita dificuldade também de engolir. Mas aí a gente fazia uma questão de dar pistas motoras para ela, para na hora dela comer, porque, olha o que eu vou falar, não tem nada a ver com a live, mas tem a ver. É que o mecanismo de comer é uma coisa muito louca, mas muito perfeita, que acontece assim, automático, né? A gente só fica sabendo que tudo é automático quando a gente está na ausência de alguma coisa. Aí a gente começa a se perguntar como é tão complexo que nem pra gente é a comunicação funcional. Então, o engolir a comida, o ato de engolir de uma forma correta, ele é bem complexo. Porque quando a comida chega aqui no canal da traqueia,
negócio que ela, fecha. ele abre um lado e fecha, como se fechasse uma outra paredinha que vai para o lado certo, que vai cair no estômago, em vez de ir para o pulmão, por exemplo, que é quando a gente fala está aspirando alimentos e tal. E isso, né, é tudo músculo, nosso corpo é tudo músculo, são pequenos músculos. Então, por isso que também, agora vamos falar outra coisa aqui, que além da integração sensorial, é muito importante a gente trabalhar as questões motoras, aí, a psicomotricidade, que fala do corpo do amplo, mas no caso a fono, que trabalha desses pequenos músculos que estão aqui ligados a isso da fala, da alimentação. Então, tem muito exercício que a gente consegue ver, até na internet tem canais legais, mas se a gente tem a fono também, que possa dar isso aí para a gente fazer a prática em casa, isso tudo aí vai acabar ajudando muito, sabe, pessoal? É bem interessante a gente agregar esses conhecimentos aí. Vamos valorizar a mastigação. A Lola daí encerrou falando isso. A Geise disse verdade. Hoje ele ganhou um pirulito na escola e ele não aceitou. A Geise disse, viu? A Érica Tepite disse aqui também não bebe nada de refrigerante, nada de doces. Isso sobre o refri, meus amores. Eu não tenho nada contra refri, mas eu vou trazer mais um caso aqui para vocês. Conheço um rapaz, um adulto autista de 32 anos, tem autismo severo, não verbal, mas a mãe dele, assim, ela é fantástica e ela estimulou super ele a vida toda. Então, ele não se comunica e tal, de forma verbal, mas ele desenvolveu muitas outras coisas, assim. E principalmente uma coisa interessante, ele sempre foi passeador, de estar no meio social, de sair para ir para os lugares, de provar comidas. Só que o que aconteceu? A mãe dele nunca deu refri para ele. Até uns 20 e poucos anos de idade, ela nunca mostrou. Logo, ele não conheceu, tranquilo, né? Sobreviveu sem o refri. Porque a gente só vai sentir falta daquilo que a gente conhece, né? Então, a gente tem que pensar bem o que a gente vai apresentar para as nossas crianças aí, que são muito rígidas depois. Porque no caso desse menino, foi um Réveillon, que ele viu 1 litro de refri ali à disposição, se serviu, que ele tenha, assim, essa autonomia de AVD e tal, provou, amou a Coca-Cola, amou. Coca-Cola ainda. Engraçadinha, a mãe dele pensou, ai, nunca também comeu nada na vida, que tome uma coquinha. Começou a coquinha do domingo. Começou o copinho de coca depois do almoço. Perguntem, agora eu vou falar para vocês. Ele está tomando várias medicações, que a mãe dele é muito estudada em neurociências, então ela entende de química, de medicamento. E ela, assim, está numa luta de tentar achar remédios para tentar controlar a ansiedade que ele criou e a dependência do refrigerante, que ela teve que botar cadeado na cozinha e ele começou a ter crises por não tomar refri. Daí eu não estou falando de pouco refri, eu estou falando de tomar 2 litros por dia. Aí a glicose lá em cima. Vocês já viram, né? Tô dando um resuminho só para vocês entenderem, assim, que a gente... Eu não quero aterrorizar aqui ninguém, mas é bom a gente ficar muito esperto nessas questões dos alimentos, porque... Pode falar, amiga. Coca-Cola é um veneno. Ponto. Não, e vou te falar outra coisa. Aí a gente não tem autismo, não tem nada. Eu já fui fissurada em Coca. Aliás, eu sou fissurada em Coca, só que eu sou hoje em dia uma fissurada em Coca controlada. Mas eu chego assim a imaginar o gazinho na boca, entendeu? A sensação que ele te dá, porque é um açúcar enorme que entra tudo de uma vez no sangue da gente, então ele traz uma sensação boa de prazer, mas é uma falsa ilusão, porque dentro do corpo logo precisa de não, é como se fosse uma droga mesmo, é isso que a Dani falou. Então, se forem dar refri, eu acho que a Coca, procurem deixar principalmente a Coca de fora aí da história. Mas também, né, Dani, ninguém calça o sapato de ninguém, eu não quero aqui ser, como é que se diz, estadista. Porque daqui a pouco para a pessoa é uma alegria ver a criança tomando um guaranazinho, que nem seria uma alegria para a gente ver o nosso filho lambendo um pirulitinho na escola. Mas tenham cuidado, sabe? Principalmente enquanto eles são pequenos, de repente, porque depois maiores, como a Dani, como todo mundo aqui acredita que a gente vai desenvolver muito nossos filhos, que eles vão ter compreensão, que aí a gente pode trazer uma história social falando sobre o que faz bem, o que faz mal comer. Tanto que daí também vamos trazer um caso de um autista e adolescente que é muito conhecido, que é o Lucas Brito, o filho da Anitta Brito. Ele comia por uns 3 anos também só batata frita e só do McDonald's. E depois ele começou a comer coisas e ele diz nas entrevistas hoje, eu continuo não gostando, não é mais como se eu visse um monte de larva, mas eu como porque me faz bem.
Então, como ele é um rapaz que se desenvolveu e ele tem compreensão, ele está comendo pensando naquilo que a gente também às vezes come lá, empurra uma alface porque faz bem. Então, enquanto, né, eles não têm assim muito entendimento das coisas ou de regras, tal dia pode tomar o refri, é melhor de repente, né, evitar oferecer essas coisas para evitar a fadiga. Eu não sei isso porque, assim, o Rafael, ele não come nada, não toma nada na vida dele, é só água e suco de laranja, que tem que espremer na hora. Então, assim, enquanto eu puder evitar dele tomar Guaraná, eu acho que tá bom. Guaraná, Coca, Deus me livre, Coca. Mas a gente tem que ver. A Erika Pepite que falou que não tomava Guaraná, eu acho que ela se arrependeu amargamente, que ela botou uma cara de apavorada. Não, é que assim, na medida que a gente vai abordando, aí eu vou lembrando de casos, porque eu sou a rainha de ler coisa de autismo e de acompanhar um monte de autista, então cada vez que vocês vão falando um negócio, eu vou lembrando de uma história real, né? E realmente isso impacta, né? A gente daí se assusta, né? Mas eu só queria deixar claro que eu não estou condenando aqui, que se alguém aí já dá refri ou toma, não toma. Não, nós aqui, a gente está aqui unidas, a gente não está aqui dizendo, leia aqui o que é melhor, o que não é, mais cuidado. Além do impacto que é ruim mesmo, por exemplo, a Coca-Cola, ela também, para uma criança autista que já tem o pensamento acelerado, pensa, qual que é o retorno que essa criança tem? Então, o refrigerante, além de ter tudo aqueles corantes e tal, e a Coca, ela dá uma acelerada na criança, que já tem o pensamento acelerado. Isso, aí vamos falar da hiperatividade, que muitas vezes está ligada no TEA. Então, assim, chocolate, né? Muitos açúcares, né? O refrigerante, isso aí qualquer criança fica mais agitada. Tu vê uma criança que está comendo. Eu tenho sobrinha que vive comendo só pirulito e coisa, que é uma briga já para tu vê que tá sempre assim mais serelepe. Aí vocês imaginem que tudo se potencializa no TEA, né? Que já tem as alterações sensoriais. Então, realmente é uma questão assim da gente tomar cuidado. Mas eu não sou radical com a alimentação. Eu também acho super válido e fico feliz quando a Alice prova uma besteirinha, sabe? Mas tem que Sim, besteirinha. Bom, tem mais alguma coisa dos tratamentos aí, Dani? Ou vamos para as estatísticas aí? Tá. Ó, pessoal, eu fiz uma pesquisa aqui, uma coisa que eu achei bem interessante para falar, oriundo do que a seletividade alimentar de cada um, né? Umas estatísticas, né? Então, assim, 69%, né, normalmente aí dos autistas são seletivos. Então, vejam que é um índice bem grande, né? É uma minoria que não é. E quando eles dizem que não é, ainda assim não é aquela pessoa que come tudo, prova tudo, né? Estou falando só de não ser assim seletivo, né? Mas que também tem ali seus rituais, suas manias. Só como assim, só faço assar. Mas dentro disso, a campeã, então, aí, né, da questão da seletividade é a textura, tem 69%. Então, a gente vê muito essa questão aí do só pastoso, principalmente o pastoso é o predominante dentro das texturas, tá? Essa é a relevância maior. E por que, pessoal? Daí agora vamos se perguntar por quê. Porque a gente lá no bebezinho dava o pastoso. Foi a primeira experiência que a gente introduziu um alimento para eles. E aí, como era autista, a gente não sabia, pum, peguei aquele padrão de alimentação, conheci essa textura e por aqui eu vou ficar. Então, aí tem a coisa. Então, nessas horas, daí depois, quando a gente descobre, a gente se arrepende. Por isso que hoje em dia eles já estão dando muita coisa já de pedaço, já não é mais aquela coisa de liquidificar as comidas para os bebês, porque, na verdade, toda criança ali já apresenta uma dificuldade depois da introdução de alimento. Então, no TEA, isso aí piora, né? Ó, aí já tem pessoa aqui dizendo que é tudo comida de bebê, papinha. Esse aí é o campeão aí dentro das estatísticas, né? A relevância maior é a textura e dentro da textura é o pastoso. Aí vai ter os mais peculiares, tem daí os que ficam só no crocante, que comem só bolachinha, água e sal, sabem, gente? Tem também. Só amendoim, né? Salgadinho Doritos, tem. Mas o pastoso é o mais ali. Depois, 58% aparência. Então, esse aí também é perfil da Alicinha, assim, de olhar, né? Ver aquela corzinha, aqueles dedinhos dela, aquele movimento pinça que tu sonha na vida, ela vai lá e cata aquele temperinho verde que ficou murcho, cozido, enfiado dentro do arroz. Ela acha aquele grão, ela tira ali, aquela hora ali, nossa, né? A mãozinha é uma beleza.
porque não pode ter nada de cor diferente. Então, esse aí também tem uma relevância aí bem grande, né? Depois, daí, o sabor já um pouco menos, 45%, que vai ser quem chegou a deixar, né, experimentar, e daí realmente aquele gosto não era legal para o paladar e para o perfil sensorial daquele indivíduo. O menor, então, é o cheiro, 36%, e dentro desses 36%, normalmente o cheiro é a questão mais dos temperos, tá, pessoal? Então, também é outra coisa aí, vamos lembrar de alimentações boas, aquela coisa de saquinho de sazon, aquelas coisas mais fedorentinhas que também são muito ruins, né, para a parte neurológica, para o cérebro. Tem glutamato monossódico, que é um agente de sabor viciante também. É a mesma coisa da Coca-Cola. Eu já trabalhei uma época em casa natural, então eu me lembro, assim, de ler muito, assim, que isso aí é péssimo. Então, cuidado aí com os temperos, né? Já porque eles já não vão gostar, vai ter menos chance de dar certo a criança comer por causa do cheiro, porque não é legal. Aí tem um perfil, um ponto aqui menor, temperatura, 22%, né? E 70% é a relutância em experimentar. É aquela criança que já superou a questão ali sensorial, a gente já fez um trabalho dela conhecer, ajudá-la no mercado, pegar o alimento, botar a mãozinha, dar comidinha para os bichinhos, brincando, mas ela não quer provar, ela resiste sequer se permitir a provar. A Alice é uma dessas também, porque tem várias coisas que quando eu consigo enfiar na boca dela e ela provar, ela depois gosta, né? É uma delícia, mas ela nem se permite, né? Eles não se permitem. Então, eu achei essa estatística aí bem interessante também de trazer para vocês. Agora, a gente não quer só falar de problema, a gente quer solução, né? A gente não está aqui estudando só para, meu Deus, temos mais problemas no TEA. A gente quer solução e a gente consegue. A gente consegue com persistência, né? A gente consegue de uma forma amorosa, com algumas estratégiazinhas, às vezes uns golpezinhos baixos aí, que eu e a Dani também vamos falar. Mas vale para fazer as crianças comerem. Então, a Dani vai começar a colocar aí os tópicos. Tá. Então, vamos falar assim do primeiro. A gente tem, primeira coisa, procurar um médico e ver se, de repente, sua criança não tá querendo comer tal alimento. Às vezes, a sua criança tem uma alergia alimentar, às vezes ela tem um problema, que horror, um problema gástrico, né? Então, vamos lá. Sim. Procure um médico, um nutricionista para avaliar o seu filho e para descartar problemas digestivos. Porque é uma comorbidade no TEA, os problemas gastrointestinais. Então, nesse caso, daí a gente não tem nem o que questionar, porque aqueles alimentos não vão fazer mal para a criança, independente da questão de seletividade, né, Dani? É isso que tu quer dizer. É muito comum as crianças terem desbiose intestinal, é uma questão ampla que aí vale a pena investigar. Cada pai pode fazer, procurar um gastro, procurar um nutrólogo e ver se seu filho não é alérgico. Porque, gente, se ele for alérgico, não adianta você querer levar em 1.500 terapias se ele está com problema. Quem está com problema intestinal não rende para nada. Então, primeiro veja isso. É uma questão assim bem importante, né? Então, vamos para o segundo que a gente vai falar. Dê oportunidade ao seu filho de fazer um contato com novos alimentos. A gente sabe que é difícil, porque às vezes você coloca uma coisinha no prato, ela já não quer comer nem o que está no prato, mas você tem que persistir, né? É possível trazer um contexto lúdico. Esse contexto lúdico eu acho interessantíssimo. Para a criança, na hora que ela está brincando, traz as frutinhas, aquelas frutinhas de plástico, panelinha, né? Bom brincar de fazer comidinha, levar a criança no supermercado, trazer a criança para a cozinha, para quando você está fazendo o alimento. Fala, olha, a mamãe está cozinhando feijão, olha o cheiro gostoso. E fazer a criança participar, né? Tá ali cortando alguma coisa, você chama a criança para estar junto. Tudo isso é um ambiente que vai ser particular para ela e vai ser bom. Então, às vezes a gente fala, ele não liga para essas coisas e a gente não faz. Então, a gente tem que trazer. E tem outras coisas também. Às vezes aqui, ó, envolver conceitos de alimentação também. Coloca um personagem lá que as crianças gostam. Por exemplo, a Peppa. Imprime lá uma imagem da Peppa comendo. Ele gosta muito da Peppa. Então, você traz esse contexto para a atividade, um quebra-cabeça. Sempre tem que trazer alguma coisa lúdica, porque o lúdico, devagar, ele vai
né? Ele faz muito benefício para a criança, né, Nath? Musiquinha de comida, comer, 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 comer. Comer meu Todas essas coisas. lanchinho, né? Que é uma coisa agradável comer, né? Que legal, meu lanchinho, vou comer para A ficar gente pode fortinho. Se a muita criança coisa. gosta de super-heróis, né? Se a criança gosta do personagem, contar livros de historinha onde estão lá, as crianças estão comendo. Tem que ir colocando a história da comida não só na hora ali H do comer. Isso, Exato. perfeito. Tu sabe, Trazendo amigo, todo eu esse. tava tentando abrir meu. Eu tô ouvindo tu, mas eu tava olhando aqui pro lado. Tava tentando acessar meu Instagram pelo Note, porque eu tinha um depoimento bem legal para nós depois ler. E não tô acertando minha senha. Bem louco. E agora também deu tudo errado hoje, né, Nath? Vamos continuar, então. Pode continuar, amiga. Ah, eu já falei disso, mas aqui está escrito de novo. Leve seu filho no mercado, na feira. Chame ele quando estiver fazendo comida. Isso aqui eu já falei. Acho que eu já estou repetitiva aqui já. Trabalha nas atividades lá de pareamento de concreto com coisa. Ai, vamos pegar uma coisa que começa com a letra B, banana, em vez de a gente ficar só nos brinquedinhos, nos pets, vamos lá na geladeira lá. A de arroz, D de banana, C de coco, D de dendê, sei lá, gente, entendeu? Isso aí é bem legal também. Até de coordenação motora fina, né, Nath? Pega uma banana, coloca uns palitinhos, faz a criança espetar, colocar um macarrãozinho espetado na banana. Pronto. Já é uma atividade. Já é. Tá, vamos continuar. Um pouco antes do horário da refeição, você também pode oferecer um estímulo proprioceptivo para a criança. Ou seja, para ela pular, ela brincar, ela girar, ela balançar, assim, sabe? Fazer muita essa força. Porque isso daí faz ela depois abaixar o nível, ficar mais calma na hora da alimentação. Então, às vezes, a criança pular, correr, né? Às vezes, uma massagem. A gente sabe que não dá, às vezes, para fazer tudo isso, que a gente tem o nosso dia a dia corrido. Mas é uma opção. Naquele dia que a gente quer tentar fazer a criança comer uma coisinha assim mais desafiadora, planeja naquele dia, porque o que a Dani está dizendo aí? Aí vamos aproveitar esse tópico para falar outra coisa. Na questão das atividades, né? Todo mundo pergunta, como é que a Alicinha para nas atividades? Como é que o Rafa para na atividade? A criança tem que estar bem organizada sensorialmente. Então, se ela está precisando ali, né? Ela está buscando, né? O sentido da própria percepção, se ela precisa correr, bota ela para empurrar uma caixa, se ela precisa do movimento, vai lá para uma lycra, para o balanço. Porque ela estiver mais organizada, ela vai conseguir sentar mais tranquila. Nós temos uma coisa a menos para se preocupar. Porque, como se diz assim, a gente tem que mexer em todo o terreno na volta, gente. Semear, deixar tudo organizadinho para aquilo ali dar certo, né? Não dá para chegar num estresse correndo, que nem é com qualquer outra criança. Vamos, tá na hora de comer, tem que comer, que já tá na hora de ir para a escola, com pressa. Quando a gente vai fazer esse trabalho aí para seletividade, isso aí é um objetivo de intervenção. É um dia que a gente vai tirar, que o nosso estímulo vai ser esse. Né? Perfeito. Isso mesmo. A gente preparação de ambiente é a coisa mais importante para uma criança autista. Preparação do ambiente para dormir, preparação do ambiente para comer e preparação do ambiente para fazer atividade. Perfeito, sempre vai funcionar. Então, amiga, vamos dar mais um parênteses aí no que tu está falando da preparação do ambiente. Vamos falar um pouco, então, no método ABA de novo, né? O que o método ABA faz, né? Falando numa linguagem bem Nath aqui, porque eu não tenho acesso à ABA, mas pelo que eu leio, pelo que eu estudo, a Dani também. Eles também vão proporcionar, criar um ambiente para a criança dar uma resposta adequada, né? Então para tudo, né? Isso aí serve para tudo. Então, para alimentação também. Tudo. Show, amiga. Mantenha os mesmos horários, se possível, gente. A criança, para se acostumar a comer no mesmo horário, né? Isso é muito legal também. Aqui é uma coisa polêmica que eu vou falar agora. Evite distrações na hora que a criança está comendo. Mas a gente sabe que a nossa realidade é diferente. Para mim, já funcionou colocar o Rafael, quando ele era menorzinho, no cadeirão, na frente dos desenhos que ele gostava, colocava lá, aí ele já comia sozinho, mas tinha que ser ali. Se não fosse assim, não funcionava. Aos poucos, eu fui mudando isso daí. Aí fui colocando o tablet. Hoje em dia, eu não preciso de mais nada. Mas foi
Gradativo. É claro, claro que a gente vai querer que a criança tenha total atenção para a comida. Eu estou comendo, eu estou absorvendo a comida, estou sentindo gosto, estou conversando, estou olhando. Isso é maravilhoso. Mas a gente sabe que a nossa realidade não é essa. Então, muitas vezes a gente a gente lança a mão de um tablet, para às vezes aí comer num restaurante, num shopping, leva o E tablet. vai depender do objetivo, né? Porque aí nós estamos falando, por exemplo, no objetivo comportamental, né? Na escola, a criança não vai comer na frente do tablet. Vai ter Ele vai coisa que ela precisa, né, estar ali sentada por estar sentada, por ter essa habilidade de comer. Mas se o teu objetivo já é que a criança prove uma coisa que vai ser desafiadora, e daqui a pouco o distrator ali, que é o tablet, vai tirar um pouco o foco daquela outra, aquele outro estímulo sensorial que é aversivo, que no caso é o alimento, aí essa estratégia vale muito. Que nem era o que eu estava tentando abrir aqui o Instagram, que eu vi uma mãe ali que tinha um filho que só comia pastoso, 2 filhos ela tem no pé, mas eu não consegui abrir ali, mas eu me lembro mais ou menos o que ela passou. Ela disse isso, que os 2 filhos dela só comem pastoso, e eles têm aqui essa questão do engolir muito sensível. Então, quando eles estão assistindo o desenho, que é específico aquele desenho, aquele mesmo desenho, eles normalmente não vomitam quando eles comem dessa forma. Então, entendam, como a Dani falou, vai depender muito do que é sucesso e qual é o teu objetivo na intervenção. No caso dessa mãe, para ela, sucesso é a criança não vomitar, né? O bem-estar dela. Então, nesse caso, está totalmente aprovado ali que ela vai botar o desenho, porque não importa, porque o bem-estar dele é o melhor e o maior. Então, eu, por exemplo, muitas vezes já dei o pinote na licinha, que eu digo, para ela provar coisa, botando um negócio muito ali que ela não olhou muito para a colher e eu escondi por dentro ali da colher uma coisa que eu queria que ela comesse e enfiei na boca. E aí, quando ela botou e deu aquela mastigada que ela percebeu, é tal coisa, filha, com tal outra que tu gosta. E aí, quando vê, passou e provou. Então, depende, né? A Dani falou ali, como toda a dica, vai ter aí dependendo do perfil. Mas, de forma geral, quando a criança já domina aquele alimento, que é o alimento certeiro que ela gosta, a gente aí tem que tentar trabalhar nessa linha de não ter assim, tá certo? Sim. E pode ser um reforçador também, né, Nath? Pode. Ela tá comendo, então vai fazer o quê, gente? A gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem. Se é necessário, vamos fazer. Se não é, a gente tenta. Vai mudando, ao passar do tempo a gente vai mudando. Vamos continuar, então, deixa eu ver mais. Aí você pode cuidar da postura, a altura da cadeira, também ali os pés apoiados. É muito importante que a criança esteja com o pezinho apoiado. Às vezes a gente quer que a criança come na mesa, mas ela está ainda muito pequenininha. Então, coloca numa mesinha menor para ela comer. Vai ser muito legal a gente fazer essas adaptações. É importante também, né? Muito importante. Isso até para fazer as atividades também, para tudo, né? Que nem a Alicinha é uma criança que, como tinha muita alteração no sentido vestibular e tal, ela não podia ter o pé solto em nada, né? Então, por exemplo, na alimentação, se acontecesse isso, já ia dar errado na alimentação. Para andar de balanço, o problema era esse. Então, aí vem muito a gente observar. Já tem crianças que, ao contrário, já gostam daqui a pouco de estar lá com o pé solto também. Não é o ideal, mas toda regra tem a sua exceção. Estamos falando aqui para autismos, perfis sensoriais todos distintos, mas num padrão geral aí é legal isso aí da criança estar com os pezinhos firmes e tudo mais. Perfeito, Dani. Muito bom. Mais... Bom, permita que seu filho coma do jeito dele. Porque às vezes a gente fica, meu Deus, pega o garfo. Ai, não faz sujeira. Ai, não pôs no chão. Gente, o objetivo qual é? Comer. Sujeira é bom. Eu sou adepta disso aí. Sujar faz bem. Depois você limpa. O problema é que o negócio é que a criança coma, né? Que ela coma. Então deixa a criança, depois esse treino de talher, essas coisas, deixa para mais tarde. Não precisa se preocupar com isso agora. Faz a criança, ela comer do jeitinho dela. Se ela quiser colocar a mão, deixa, gente, ela tá comendo. Então deixa a criança ali. Eu acho que isso é importantíssimo, né? A gente fica se preocupando com sujeira, a gente vai ensinando aos pouquinhos. A não ser, de novo, ó, eu tô só nos a não ser que a criança tenha um perfil sensorial que ela é hipersensível tátil, então ela não suporta estar suja, não suporta que o alimento toque nela, e isso vai prejudicar ela de comer.
né? Às vezes acontece. A Alice também já foi assim uma época. Ela não podia sentir ali a comida, mas se botasse direto na boca, ela comia. Se bem que Comia. se isso acontece, é sinal de que tem que trabalhar mais essa questão para isso melhorar, né? Quer É. dizer que ali o perfil sensorial não tá legal, não tá bom, né? Que a criança, quando ela tá mais assim regulada sensorialmente, ela não vai se incomodar tanto com se sujar. Eu também vou dar um parênteses agora aqui. Por que que a gente brinca com slime? Por que que a gente brinca com areia cinética? Por que que a gente brinca com os arroz lá colorido? Bota a mão na areia, na grama? Também tem tudo a ver quando a criança não tolera nada. Como é que ela vai tolerar comida? Como é que ela vai comer um X, botar na mão, morder, escorrer a maionese ali na mão? Vocês entendem que as questões sensoriais estão ligadas em tudo, né? Isso aí acaba impactando em tudo. Sim, a gente coloca, a primeira coisa que a gente coloca os nossos filhos a brincar é as atividades sensoriais por causa disso. Porque depois a gente vê como que desensibiliza aos pouquinhos, ali naquela brincadeira inocente ali, você fala, mas pra quê? Ficar colocando a mão ali, tirando as letrinhas. Não, ela tá aprendendo alfabetização, tá também trabalhando o sensorial. Isso daí lá na frente, a longo prazo, né, Nath? Isso aí dá muito. Eu pedi, eu tô vivendo a Glória agora, a Alicinha, gostando de fazer sujeira e meleca. Ela não participava de nada na escola, né? Imagina a atividadezinha de culinária. Porque às vezes a criança pode até não se permitir provar, mas pelo menos poderia estar participando da tarefa de fazer. E se ela tem essa alteração aí sensorial, esse perfil de hipersensibilidade, defensividade tátil, né? Ela não consegue, ela perde a oportunidade de aprendizagem. Veja como sempre está tudo ligado, uma coisa está sempre ligada à outra. É uma cascata, né? Quando vai dando vários prejuízos quando a gente não consegue conquistar certas coisas. Verdade. E aí já está quase terminando, tá? Quase terminando. Não retire... Depois eu vou confirmar que eu não tenho nenhuma extra aqui, mas acho que tá bem legal essas dicas aí. Não retire os alimentos preferidos da criança. Porque caso você precise retirar por questões de intolerância, né? Ou protocolo nutricional, que de repente o médico falou, não, ele não pode comer. Aí você tira, mas tenta não tirar. O máximo que você puder colocar, porque a criança gosta muito de comer, com o que ela vai experimentar de novo. Mas se tiver que tirar por uma questão médica, né? Ali de intolerância. Aí você tem que tirar aos poucos e trazendo alguma coisa que ela pode, respeitando esse tempo dela, porque é muito complicado se tirar de uma vez. Isso aí pode fazer um trauma, ela pode deixar de comer tudo de uma vez. Então, né? Eu vou trazer um relato aqui para vocês, esse vai ser anonimato. Certa vez, né, uma criança que na verdade a gente nem sabia que ela era autista, né? Porque ela tem uma outra síndrome, mas na verdade hoje assim, eu vejo que tem ali umas características no TEA, principalmente essa questão da seletividade. Um belo dia acordou se recusando a comer. Já adulta, tá, pessoal? Um belo dia acordou se recusando a comer, não vou comer. Começou do nada a ficar na história do sustagem. E aí, depois que conseguiram, isso aí foi 6 meses, tendo que levar ela para tomar soro e tudo. Depois que essa mãe conseguiu fazer ela voltar a comer, por exemplo, ela voltou a dar umas coisas que eram bem besteirinha para a guria, que ela deu, graças a Deus, e que na época ela estava tentando tirar. Mas ela não foi radical, a gente não sabe se isso acarretou, mas é que ela simplesmente um dia acordou e pensou, não quero mais comer, não preciso mais comer isso aí também. Não quero estar vocês, mas acontece. Isso também pode acontecer, tem fases, né? Fases assim que... Então a gente tem que assim aproveitar muito, né? Mesmo que a criança ali coma besteira, porque isso sempre pode acontecer aí uma situação bem mais complicada, né? A palavra-chave é equilíbrio. Equilíbrio, sim. Né? A gente tentar gozar dessas coisas boas aí da criança tá comendo uma besteira, tá no ambiente social, tentar também não fissurar muito ela naquilo, mas também não ser radical, né? Acho que é isso que a Dani quis dizer. Verdade. E aí a gente pode também, quando uma criança come, igual aconteceu com o Rafael, que esses dias ele comeu maçã, né? Comeu melancia. A gente tem que celebrar muito, sabe? Eu mostro o vídeo dele. A gente tem que celebrar, fazer uma festa, porque é uma coisa assim que ele tem que entender que a gente está muito feliz, que ele está fazendo uma coisa que é difícil para ele. Então a gente tem que celebrar, comemorar e contar para o papai, olha, você sabia
que ele comeu e ele fica olhando, eles prestam atenção em tudo. Então a gente tem que celebrar, não pode deixar passar em branco, né? Não, Aí não, tem que rolar festa, é que nem fazer atividade, tudo tem que ter reforço, né, para isso entender o bonitinho. Vai cair a live, a gente vai abrir uma outra para terminar? Abre ali uns 4, eu acho que uns 5 minutinhos dá para encerrar, será, amiga? Já deu que vai cair? Vai dar 9 segundos, já tá caindo. A gente vai abrir rapidinho para encerrar, tá? Pronto. O Instagram não olha pra minha cara mesmo. Mas tudo bem. Sim, ainda bem que aconteceu a live, porque esse assunto era muito, muito, muito importante. A gente parou em qual ali dos tópicos ali das dicas, amiga, então? Eu ia falar sobre o alimento novo. Como a gente oferece os alimentos novos. Já posso continuar? Será? Pode. Esperar mais Acho que sim. Continuar, né? Vamos continuar. Tá. Então, a gente pode apresentar um alimento novo por vez. Aí vai aumentando gradativamente. Por exemplo, como que eu fiz? Eu vi que o Rafael estava interessado. Ele estava interessado em brócolis. Já achava brócolis bonito e tal. Eu fui colocando ralado, bem pequenininho. Depois fui aumentando. E aí eles vão aceitando. Só que a gente não pode fazer tudo de uma vez. Escolhe uma coisa e põe devagarinho, gradativamente. Tudo gradativamente. E a gente sempre tem que dar novas opções. É que às vezes a gente se acostuma, né? Falar, ele vai chorar, então eu não vou dar. Mas eu vejo que às vezes a gente erra nisso, né? Nesse ponto. A gente fala, é que a gente já tem uma sobrecarga de exigir muita coisa deles por vários comportamentos que a gente espera deles o dia todo. Então, às vezes, tu senta ali na hora de comer tudo o que tu quer, não arrumar mais incomodação. Então, a gente acaba entrando numa zona de conforto, de oferecer aquilo que já é certo. Só que quando a gente faz isso, a gente, na verdade, tá deixando eles mais inflexíveis, né? Sempre com aquilo ali. Então, assim, é importante a gente incluir, inclusive, eu acho até que no nosso cronograma de estímulos, a alternância dos alimentos, né? Por exemplo, se tu já tem alimentos que a criança gosta de arroz e de feijão e de macarrão. Então, eu tenho que tomar cuidado para não dar 5 dias arroz e feijão e não dar o macarrão, porque daqui a pouco a criança não quer mais o macarrão. A gente tem que estar sempre fazendo aquele rodízio dos alimentos que a gente tem para não perder nada. E ainda a gente está ali tentando aqueles outros. Isso é bem, bem importante mesmo. Uma outra que bem interessante, ó, nunca ofereça sobremesa como prêmio. Falar, come tudo isso aqui que você vai ganhar um mousse, sei lá. Coisa que. Isso daí também não é toda sobremesa que nossas crianças alteram, né? Mas vamos supor, você vai comer um chocolate, vai comer chupar um picolé depois que você comer. Porque ela sempre vai associar que essa coisa que vem depois é mais importante do que o alimento. Então, isso não é legal fazer também. Você está oferecendo um bolo, alguma coisa assim, não. Porque ela vai achar que, nossa, um bom mesmo, um negócio legal mesmo, é aquele que vem depois. Isso aqui, tanto faz. Então, a gente tem que cuidar desse ponto. Mas eu acho que é mais ou menos isso. A maioria dos pais faz isso, né? É, porque a gente vai... A gente tenta fazer... Desassociar o reforço com o da alimentação, né? Para a criança entender que a alimentação é bom e não é só que eu comi o ruim para ganhar o bom. Eu entendi. Muito bom, bem colocado. Mas são essas... Também lá no desespero de uma família, voltando a dizer que a gente não está criticando se alguém faz esse tipo de negociação, mas dá para tentar aos poucos ir alternando, né? Assim, o que vai dar de reforço. Muito bom. Pode ser reforço, né? É isso. Daqui os comentários da live anterior, né, amiga? Que eu não cheguei a ler o final ali antes de acabar o tempo. Eu vou Mas deixar eu não sei... terminar de ler os tópicos, daí a gente pega rapidinho aqui os comentários que tem nessa. Tá bom. Você quer terminar? Quer fazer a outra parte, amiga? As tuas dicas já foram todas? Todas acabaram já. Ah, tá. Então, só vou revisar aqui o que eu anotei a mais aqui, ó. Evitar lanches fora de hora. Essa, para mim, aqui foi crucial, porque assim, ó, se a criança tiver com fome, a gente tem uma chancezinha a mais dela comer alguma coisa que a gente quer oferecer diferente, né? Se a criança ela não tá ali com muita fome, não tô dizendo para matar nenhuma criança de fome, mas sabe que às vezes a gente bobeia, vai dando uma coisinha aqui, a colar para a criança, daí isso aí também,
com menos fome, já não tem motivação, já tem a questão sensorial, já tem isso, já tem a inflexibilidade. Aí piorou. Então, eu acho importante dizer isso. Eu aqui, para mim, funciona isso aí. Se eu quero que a Alice coma na refeição ali melhor, né? E tal, até pela quantidade, de repente, ou provar, ou o que for, não posso ficar dando coisinha, biscoitinho fora de hora, né? Tem que cuidar, pelo menos perto. Não forçar, a Dani falou, oferecer sempre, 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 né? A gente acaba, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente acaba entrando no universo da seletividade, a família. Que daí o que tu pensa? Bah, eu vou lá descascar uma beterraba só para mim, que nem eu, por exemplo, agora meu marido come na empresa. Não preciso mais me preocupar com o almoço para ele. Então, é muito mais fácil para mim comer arroz e feijão puro, que é o que a Alice come, no sentido de praticidade, de correria, só que eu tô perdendo chances de estar oportunizando dela experimentar, né? Eu não tô criando aproximação dela com o alimento. Até porque a gente tem em vista que aí no processo, tanto com a TO lá na integração, tanto como a gente em casa, a gente vai trabalhar por aproximação. Aquele alimento Sim. vai estar na mesa, aquele alimento vai estar no meu prato, a criança vai ajudar a botar a mesa, vai ajudar a preparar o alimento, ela vai servir uma colher para a mamãe, ela vai deixar no cantinho do prato um pouquinho da comida, ela vai aceitar, encostar, mexer um pouquinho, vai provar um pouquinho, é tudo picadinho, picadinho, picadinho para chegar lá no produto final. Então, como é que a gente vai chegar lá se a gente nem tem os alimentos que a gente almeja na mesa? Tem que ter. Faz parte a gente se policiar de estar lá comendo uma fruta na frente da criança. Ai, me ajuda a descascar banana para a mamãe comer. Começa primeiro com esses golpezinhos assim, vai criando aproximações. Isso é verdade, é assim o tratamento, tá? Para seletividade. Incentivar ali a independência da criança na alimentação, claro, sempre, mas que nem a gente falou, daqui a pouco se ela vai ter uma questão que vai impedir ela de, pelo menos primeiro provar por ela botar a mão, morder, tocar, a gente dá aquela ajuda, até ela conhecer e depois ela voltar a ter a sua autonomia, porque também eu quero comentar isso aqui, que eu já vi casos de regressão no sentido de AVD, de autonomia, por causa disso, de ficar muito também em cima de querer fazer a criança comer, e daí a criança perdeu o hábito depois de comer com a própria mãozinha e tal. Tem que, então, de novo, na história do equilíbrio, né? Assim, também dá para negociar com a criança ali, escolher um prato, um copo que a criança gosta. Ai, o copo dos dinossauros, o copo do Mickey Mouse, o joguinho americano lá da Patrulha Canina, sabe? Uma coisa assim para ir tornando também a experiência ali agradável, motivadora, né? Falei ali participar das atividades na cozinha. Outra coisa que eu achei legal, que é uma terapia, eu acho que tem oportunidade de mostrar para a criança, hein? Ai, nós vamos plantar um temperinho, que depois vai ser colocado lá no feijão. Aí, olha, gente, olha a riqueza aí do estímulo, né? Tá trabalhando linguagem receptiva, tá trabalhando sistema sensorial, tá trabalhando motricidade fina, tá trabalhando textura, cheiro, aproximação, para chegar lá na comida, para a criança começar a entender que é bacana, que existe aquela química ali da preparação, né, do alimento. Porque é importante a criança entender também isso aí, conforme ela vai evoluindo. Porque daqui a pouco, às vezes, a criança come batata, mas só come batata numa versão. Aí é apresentado para ela uma batata de um formato diferente, ela já não vai comer. E quando a criança já desenvolve tudo isso que eu falei ali no global, aí tu vai poder ter um diálogo com a criança, que nem eu digo agora para Alice. Alice, isso aqui também é batata, filha? É batata também. Aí quando tu diz, né, para ela ali, eu vejo assim que eu tenho uma chance maior de conseguir convencer ela de provar, porque ela já está entendendo. Então, também tá tudo ligado aí, ó. Quando a criança vai evoluindo em outras coisas, né, na compreensão também vai favorecer, tudo vai favorecer. Aí eu também anotei o fazer a festa, que tu falou, Dani, comemorar horrores, né? Se comeu, provou alguma coisa diferente. Criar atividades aí lúdicas, né? E também trabalhar as questões, então, sensoriais aí, não só no alimento. Lá nas gelecas, nos slime, em tudo isso aí que a Dani falou. Eu acho que é isso aí, amiga, assim, da parte das dicas. Vamos tentar dar uma olhadinha nos comentários finais aqui? Eu não sei, eu com comentário nunca me funciona, não consigo virar, não consigo... Eu vejo na hora que tá entrando, depois some. Aham. Tá, aqui nós temos assim... Olha, eu não consigo ver.
Aprender para conhecer disse assim, Dani, dá uma dica sobre as crianças que não lancham na escola, geralmente não aceitam o cardápio escolar. Olha, eu não posso dar essa dica eu não posso dar, porque assim, É que envolve o Rafa, tudo que a gente falou antes, né, Dani? Mas eu porque acho assim, que o a Rafa maior dica seria a comunicação da escola e da... Saber o que ele a criança gosta para ver se consegue ter lá na escola, para dar uma chance da criança poder, né? Tem duas questões. Às vezes a escola tem o cardápio dela e faz alguma exceção só para o seu filho, é complicado. Então, geralmente a escola do Rafa ele não come, ele senta, ele participa, ele tem provado, né, nesses últimos dias aí, tem provado sim, algumas coisas diferentes, mas ele senta, participa lá, mas ele não come. Quando tem o que ele come, que é o arroz, o feijão, aí ele come. Mas é muito raro. Ele fica ali participando de tudo, mas raramente. Ele tem que estar com muita fome, tem que ser alguma coisa que ele gosta do cheiro para ele provar. Mas houve aí algumas novidades esses últimos tempos, né? Ele começou a provar algumas coisas aí, a gente está bem feliz. Mas a escola, ela sempre tenta, sempre coloca no prato. É um momento ali na escola que todo dia tem aquelas rotinas de lanche, da socialização, acaba que a criança já se exclui, mais essa por causa da questão da seletividade, né? Então, bem complicado mesmo, tem que tentar no máximo trabalhar, mas eu acho que a escola tem que sempre fazer uma entrevista, daí eu não sei quem é o profissional que cuidaria disso, para ver qual é o perfil dessa criança, tem que ser falado sobre se tem restrição, qual é o tipo de alimento, de que maneira pode dar mais certo, se dá para antecipar os fatos do que vai ter lá. Tem que tentar criar uma adaptação para ter mais chance da criança comer alguma coisa. A Alicinha acaba levando merenda de casa para a escola, senão ela não comeria praticamente nada. E às vezes, algumas coisas que eu sei que vai ter na escola, eu sempre tento, né, dar antes, mostrar, antecipar, contar, reforçar, mas é bem complicado. Mas aí eu penso que, no caso, é melhor a escola flexibilizar, porque para a criança ficar sentada ali olhando para o vento, nada sozinha, eu acho que a escola daí deveria aceitar nesses casos, né? Porque a criança poder levar alguma coisa que ela vá comer de casa, para ela poder participar desse momento, porque é chato a criança também, mesmo que seja boazinha, ficar ali sentada olhando os outros e não fazer nada, sabe? Eu sou a favor de... Não é que vão mandar de casa um Doritos, né, para o filho comer. Também não é isso. Sim. Tem que ter um bom senso ali dos pais, mas de repente eu acho que esses casos tem que... É que nem se fosse um indivíduo que é celíaco ou coisa assim, também tem que ter adaptação. Eu acho que isso tem que ficar aberto assim nas escolas. Na escola do Rafa, é um CMEI público. Então, assim, mesmo ele sendo autista, eles já conversaram com a TO dele, tudo. Eles tentam ir sensibilizando aos poucos. Ele está experimentando algumas coisas. Mas trazer de casa, porque ele não come nada que tem em casa também. Ele é bem seletivo. Então, e aí, vamos supor que eu mando um sanduíche para ele, se ele comesse, né? Uma bolacha, sei lá. A outra criança vai passar vontade e vai querer comer o lanche dele. É muito complicado. Não, mas eu acho que... Eu tenho a opinião contrária em relação a isso. Eu acho que se é um sanduíche saudável e tal, as crianças são bem inteligentes, elas têm compreensão, tem que explicar que o fulaninho não pode comer isso que tem na escola. Sempre tem um jeitinho. Eu acho que entre a criança não comer, eu acho que eu sou a favor. Quando eu mando alguma coisa pro Rafa, eu tenho que mandar para todos. Só que esse é o ponto. Quando eu mando alguma coisa para ele, eu tenho que mandar para todas as crianças. Se eu mandar alguma coisa. É uma regra da escola, né? Eu sou a favor de revista, assim, eu penso, né? Eu sei que é adora da escola, mas tem várias coisas que são adaptadas já para nossas crianças, né? Ela vai fazer a atividade enquanto uns tem que fazer na mesa, daqui a pouco aquele aluno vai fazer no chão, não sei aonde. E também vai ter que ser explicado alguma coisa para as crianças são boazinhas, elas vão entendendo. Eu acho que é isso aí com um olhar assim de... Porque é um transtorno, é um distúrbio da seletividade alimentar. E lá na escola do Rafa são 2 recreios, não é só um, são 2. O primeiro é assim que eles entram, que é 2 da tarde, que é lanche de frutas ou salada de fruta, alguma coisa bem refrescante assim, ou se é calor, eles colocam pudim, mingau, alguma coisa. E aí às 4 horas que é a comida mesmo, que é aí que ele se dá bem.
Porque o Rafa não gosta muito de coisas muito levinhas, assim, ele gosta de comida mesmo. E Aham. aí, ele andou provando as frutas também. Mas Ai, coisa assim, boa. tem esses dois recreios. Ele se diverte, brinca lá, ele não tá comendo, a comida tá ali, sai. Mas assim, não há essa. Eu tenho que mandar alguma coisa à parte, é meio complicadinho. Mas eu sou muito fã da escola, nem tenho que falar deles. Sim. Não tô criticando escola nenhuma, mas eu só abri aqui a possibilidade que eu acho que de repente daqui uns tempos vai ter que ser debatido Sim, nas escolas, entendeu? sim, é Como verdade, todas as é outras verdade. adaptações para o TEA, né? Olha, tem um comentário aqui, meu filho é por fases, até 2 anos só quis mingau e frutas, 3 aos 4 anos só aceitava sopa e almoço com legumes, e agora aos 5 só come cuscuz com ovo, não aceita os antigos alimentos, né? E não experimenta outros. Sim, tem essas fases da alimentação, realmente é assim, por isso que a gente falou que tem que ficar ligado na rotação do cardápio para tentar diminuir as chances de não perder algum alimento, mas às vezes eles também enjoam, né? Daqui a pouco, às Enjoo. vezes, nem tem a ver com a seletividade, daqui a pouco enjoa mesmo, que nem a gente, é uma fase que passou. Aprender para conhecer. Vocês acham importante servir os alimentos separadamente na escola ou tentamos algumas misturas? Pelo que eu li em estatísticas, a maioria não gosta de misturas e prefere separado, né, Dani? Sim, a maioria precisa, A gosta de tudo. maioria, porque eles já são de categorizar, tudo né, Dani? Então, na Não, alimentação é a mesma coisa. não é o caso do Rafael, ele gosta de misturado, mas a maioria gosta de separar. Exemplo, salada de frutas ou uma fruta por vez. Ah, eu acho que uma fruta por vez, e daí vai ter que ver, descobrir com a criança qual é o Mistura. perfil ali que vai ter chance, né? Se a escola vai ter sempre aquela fruta, daqui a pouco vocês conseguirem acertar uma que a criança goste, de repente é no jeito que dá a fruta, daqui a pouco seja raspada, né? Uma coisa diferente. Assim também é uma adaptação boa. Daqui a pouco o Sim, problema está mais ali no morder, né? Uma maçã do que comer uma maçã raspada. Ou daqui a pouco verdade. fazer um suco para a criança da fruta e ela tomar o suco em vez de comer a fruta. Seria uma adaptação também. Vaguinha, outra pessoa entrar, eu acho que o que vier é lucro. Ah, com certeza. Com certeza. O que vier é lucro, é bem assim, né? Acabou. Importante isso, Nath, que você falou para a nossa ansiedade não atrapalhar as AVDs já conquistadas. Ah, sim, às vezes acontece, né? A gente se atucando e daí acaba deixando a criança ali acostumada, daí que a gente vai dar a comida, por exemplo, né? Porque a gente quis que ela comesse. Uma coisa. Nossa vida não é muito molezinha, não, né? A gente tem que estar sempre pensando e jogando e vendo o momento, né, a real situação daquele momento, da nossa realidade, daquele dia com a criança, o que fazer. Diário de um autista entrou, daí vocês mandam o lanche, mandamos o cardápio para as famílias e vamos adaptando o lanche. Na maioria das vezes lancham o trazido de casa. Eu levo o lanche da Alice e sempre peço para elas que nunca deixem de oferecer o que tem lá. Que ela sempre dê uma tentada, mas se não entrar ali, se não comer nada, que ela coma o que eu levo. E o que eu levo são coisas que não vão ficar muito mal de levar na escola, né? Mas, às vezes, é a chance que tem. Porque aí tem aniversário toda semana, por exemplo, na educação infantil, ali na escolinha da Alice. Aí eles estão lá comendo brigadeiro, negrinho, coisa, e a Alicinha fica olhando, esperando a necessaire dela vir. Eu vi isso agora essa semana, no dia do aniversário dela, que ela ficou durinha sentada e daí, coitada, né? Ela já tem que exigir uma coisa que é difícil para eles, permanecer sentado. E olhando para uma coisa que daqui a pouco é aversiva, os alimentos que estão ali do lado, o cheiro, tudo. Então, eu acho que daí, nesse caso, eu acho que é interessante levar. Apesar de que no dia da festa da Alice, daí eu piquei os salgadinhos, como eu falei, botei dentro da boca da Alice, falei, esse aqui é carne e tal, e consegui fazer ela comer 3 salgadinhos, até a professora daí já viu, e outro dia também já esfarelou um bolo e a Alice já comeu desse jeito. Tem que ter, Dani, aquela conversinha com os pais para saber, né, entrevistar, descobrir mesmo como é que essa criança se alimenta na casa dela para tentar achar um gancho que adapte com a realidade da escola. É verdade. Né? Esse é o Rafael, jeito, nada não esquece. comunicação para tudo na escola, né, família, tem que estar assim, afiadinho ali, sempre tem que, todo dia ali na porta, ali a prof, né, o auxiliar lá, pegou aquela criança especial, dormiu bem, fez cocô, fez xixi, eu já chego falando tudo na escola da Alicinha, então,
Mesmo que Ou de eu já falo, porque eu acho importante. Olha, hoje talvez ela fique meio irritada porque ela não dormiu tanto, ou aconteceu isso, então, né? Isso aí de conversar eu acho muito importante. Quando estava em sim, sala, conversei muito com o Mateo, inclusive adaptamos o lanche para que tivemos bastantes ganhos sensoriais. A família atendeu prontamente. É show de bola. Também, na realidade de vocês, muitas vezes a família nem sabe o que é processamento sensorial, nem faz um trabalho, e daqui a pouco até vai verdade. ser vocês ali que vão estar proporcionando uma melhora para aquele indivíduo, né? E talvez até vão trazer informação para a família. Às vezes até vocês vão estar ajudando nesse sentido. Experimentar o alimento novo é a parte mais complicada para o nosso filho, não leva nada à boca, Luiz Víderes falou, sim. Tivéssemos, ela disse, podemos depois conversar a respeito, sendo escola, um pouco da vivência escolar. Com certeza, eu acho que dá para conversar. São coisas, né, que tem que ir abrindo, que as pessoas estão descobrindo agora. A maioria dos educadores, que não são danes da vida, assim, que estão em live com a gente e tal, nem sabem que o que é seletividade alimentar. Tá lá na conta da birra da criança que também, porque é especial, fazem os agradinhos e aí ela não come porque é fresca, daqui a pouco nem tem a informação, né? Então é muito importante nesses debates irem para dentro das escolas, né? A gente tá aberto, ou o contrário, a família nem sonha, exatamente. Estou com problemas com a seletividade alimentar do meu filho, Chalonar falou. Querida, depois que a gente sair daqui, que a gente já vai encerrar em minutos, entra de novo na primeira live aqui que tem ao vivo da Dani, vai ficar salva 2 no perfil dela. E assiste que a gente trouxe aqui uma série de coisas que podem aí estar ajudando na seletividade. E se tu não conseguir fazer isso hoje, amanhã a Dani já está subindo para o canal dela no YouTube, eu depois eu já consigo também. Uma estratégia que fazemos, preparamos o alimento junto com o nosso filho antes do cozimento. Olha, eu conheço crianças que só comem participando, que elas também têm ali uma mistura de toque junto com o Thea também. Às vezes, se ela não checar como é que foi, como é que é, não come. Ou também pelo perfil sensorial ajuda, isso aí dá certo e é legal. E fora que tu tá ensinando um monte de coisa para essa criança, né? Fazendo isso, botando a criança na cozinha. Muito bom. De repente vai virar aí um super chefe. Olha, a filha da Evelyn lá do blog Poder dos Pais, ela cozinha super bem, né? Ela pegou esse foco aí. 13 anos e tá cozinhando. Desenvolveu quantas coisas com isso. Aqui também é muito complicado seletividade, a Aline falou. A Aline disse, minha filha não come nada, só quer comer pão. Sim, acontece, o pão é complicado. Vocês são fantásticas, muito bom compartilhar. A Dani falando para nós de fantástica, né? Olha quem fala. Quem fala? O das prof aí, nossa representante oficial da inclusão escolar e modelo de educação. Dani, quem não conhece aí o perfil dela, Aprender para Conhecer, recomendo que sigam aí para terem ideias, para cobrarem coisas da escola de vocês. Muitos problemas com texturas, essa pessoa falou. Eu acho que consegui ler todos os comentários aqui, Dani. Bom, eu não consegui. Uma cuidadinha. Tu gostou do meu merchan? Tu achou graça? Mas eu acho que é isso, pessoal, porque a gente não quer tomar muito tempo de vocês. Acabou que atrasou um pouco já a live por causa daquela hora lá dos convites, né? Esse assunto, ele é extenso, ele traz muito, assim, eu acho que a Dani tem posts sobre seletividade, a Dani tem vídeos já no canal do YouTube. A gente vai estar aí falando mais sobre essas coisas e vamos deixar aberto aqui a possibilidade de falar semana que vem sobre o transtorno do processamento sensorial, né, Dani? Porque eu acho que é interessante, complementa o que a gente falou. O sensorial. E quando a gente começa a entender isso, na verdade, a gente vai estar beneficiando aí as questões de seletividade. Então, assim, a gente vai vendo que quanto mais a gente estuda, a gente percebe que tudo está interligado e que a gente precisa estudar mais. Que a gente precisa sempre estar aí conhecendo, né, mais coisas, recebendo essa vivência de todo mundo aí que contribui.
Então, desde já, da minha parte, a Dani vai falar depois para encerrar, mas desde já eu quero agradecer a presença de todo mundo, a contribuição de todo mundo. Isso aqui é muito bom para a gente. Eu e a Dani, a gente se dedica, tira esse dia que a gente estuda sobre esses temas. Parece que a gente está fazendo um serviço de trazer isso para vocês, mas na verdade o serviço é todo, né, de vocês para a gente, porque a gente acaba aí absorvendo mais conhecimento, trazendo coisas que vão ajudar para a gente. A gente percebe que não está sozinha, né? Que essa caminhada e essa luta de todas nós. É lindo de ver isso, assim, que nem a Dani aí, Medeiros, né? Uma educadora interessada no assunto. Eu vi antes ali a Roda de Panos, ali que faz atividades para estimular a criança também, que não tem nenhum filho com autismo, também aí participando. E isso é muito lindo. E a informação é poder, né? E com ela que a gente vai transformando aí um mundo melhor para as nossas crianças, vai desmistificando as coisas, quebrando os tabus, né? O preconceito, que nem no caso aqui da seletividade do fresco, do birrento, vai tomando as coisas assim em sério. Outra coisa para encerrar aqui, também eu já acompanhei casos, que eu também vou falar em anonimato, mas eu já vi criança ser espancada, porque não quer provar comida nenhuma, não quer provar, mas a criança não come nem abaixo de pau, pessoal. Então isso também é muito importante dizer aqui. Não adianta, eu vou engrossar porque daí vai comer, não vai funcionar. A seletividade é um transtorno, é uma coisa grave, é séria, não é brincadeira. Isso cria processos infinitos traumáticos. E no caso dessa criança aí que eu me referi agora, deste relato, ela nem tem diagnóstico de TEA, tá, pessoal? Eu é que já levanto uma possibilidade que talvez, às vezes, tem muitos autistas aí, Asperger, que não tem diagnóstico, porque tem, assim, umas características bem sutis, mascaradas, né? Tem filtros ali, máscaras sociais, e a criança está em sofrimento ali, sendo tratada como... E fora do TEA, esse transtorno existe também. Eu já vi outra criança agora também de 16 anos que ela acha que as comidas têm germes, ela não permite nem ver a mãe comendo. Ai, tem tanta coisa por aí, pessoal. Então, também, quando a gente se sentia assim, ai, meu filho só come mamadeira. Meu filho só come... Ele come amendoim, ele toma mamadeira. Então, sim, não estou falando que é bom, que dê graças a Deus, tapinha nas costas, sou contra isso, mas, sabe, gente, tem muitas coisas também, assim, bem graves por aí. E eu acho que todo mundo tem que trilhar isso, a caminhada, e não perder a esperança, porque tudo pode ser reversível, né? E encerrando aí um relato de uma criança que comeu por 8 anos só pastoso, que era não verbal, tinha hipotonia, e hoje em dia tá falando as primeiras palavras aí com 14 anos, está comendo carne, tá? Então, assim, nada é impossível quando a fé é inabalável. A minha é inabalável, a da Dani com certeza é inabalável, a de vocês também. Então, eu acho que é isso, pessoal. E obrigado por vocês estarem aqui nessa live. Obrigada mesmo, gente. O assunto a gente podia ficar até amanhã, né? E a gente não falou muito das nossas crianças, mas vocês acompanham no dia a dia, a gente vai conversando. Mas é isso, eu acho que o recado está dado. Fica o convite para a próxima semana, né, Nath? A gente fazer praticamente uma continuação. A gente vai falar do transtorno do processamento sensorial, poderia ser esse. A gente vai ver, mas praticamente já está decidido, né, Nath? Acho que é isso. Vai ficar bem interessante, vai ficar bem legal e vai contribuir aí para todos nós. Um comentário aqui, ó, nesse dia do professor que fizemos nosso trabalho e compromisso fazer a diferença. Desde já, parabéns para todos os professores, educadores, né? Nossa, vocês são aí o futuro da nossa nação, das nossas crianças, do nosso futuro. Parabéns mesmo aí para os professores, né? Que vocês também possam ser mais valorizados, né? Não só ganhar parabéns no dia. É verdade. Desde tudo, né? Que vocês também possam ter condições melhores de fazer o que vocês estão propostos a fazer. Enfim, um beijo, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Dani, fica salvo, né? Parabéns pelos teus estudos, por tudo que tu contribuiu. Obrigada por tudo. Arrasou, amiga. Um beijo. E deixa salvo aí, hein? Beijo. Vou deixar, não vai esquecer. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso.